O cheiro de cera de polimento e jasmim era o ar que Elara respirava há 25 anos. O aroma de riqueza e decadência misturados era o seu oxigênio e a sua prisão. Aos 45 anos ela não era apenas a governanta da Casa Valerius. Ela era a sua memória viva. A sombra silenciosa que conhecia cada rachadura no mármore. Cada segredo sussurrado nos corredores frios. Naquela noite a Casa Valerius estava em festa. Um brilho ofuscante de diamantes e taças de cristal, que tentava em vão mascarar a escuridão que se aninhava em seus alicerces. Elara estava no corredor de serviço, a mão enfiada no buraco da parede, atrás do pesado painel de tapeçaria flamenga. Seus dedos tocaram algo macio e quente. Pele humana. Um braço fino e frágil coberto de um suor pegajoso e frio. Do outro lado do tijolo veio um gemido abafado. Um som de pânico absoluto. Que não era de alívio, mas de terror. Como se o toque de Elara fosse a confirmação de um pesadelo. Os passos se aproximavam pelo corredor. O som seco e ritmado de sapatos de grife no piso de madeira polida. Elara puxou a mão para fora com uma urgência desesperada, arranhando a pele na argamassa antiga e áspera. Ela empurrou o painel de tapeçaria de volta ao lugar, cobrindo o buraco que escondia o menino, e se virou no exato momento em que Serafina, a nova senhora da casa, surgiu na curva do corredor. Serafina parou. Seus olhos verdes como jade polida, e frios como gelo, percorreram Elara da cabeça aos pés. O vestido de seda vermelha parecia engolir a pouca luz do corredor de serviço. Ela sorriu. Um sorriso que não alcançava os olhos. Apenas a boca. Uma linha fina e cruel. O que você está fazendo aqui? A voz de Serafina era suave. Mas cada sílaba era um chicote. Elara olhou para as próprias mãos. Havia poeira de tijolo e uma mancha escura sob as unhas. Ela apertou os dedos em punhos e os escondeu sob o avental. Limpando, senhora. Uma mancha de vinho tinto no piso. Serafina deu um passo à frente. Depois outro. A distância entre elas diminuiu, até que Elara pôde sentir o perfume caro de orquídea negra. E algo mais. Metálico e ácido por baixo. O cheiro da ambição desenfreada. Você sabe o que acontece com pessoas que não sabem o seu lugar, Elara. Serafina inclinou a cabeça como uma predadora que brinca com a presa. Elas se tornam invisíveis para sempre. O coração de Elara batia como um tambor de guerra em seu peito. Mas ela não desviou o olhar. 25 anos servindo a Casa Valerius. Lhe ensinaram a arte da invisibilidade e da dissimulação. Entendo, senhora. Serafina segurou o queixo de Elara com uma força surpreendente. Seus dedos eram longos e frios. Apertaram até a dor latejar. Não, querida, você não entende. Mas vai entender. Ela soltou Elara com um empurrão leve, quase um carinho, e se afastou pelo corredor, deixando um rastro de perfume e ameaça. Quando os passos finalmente se perderam no burburinho da festa, Elara se permitiu tremer, porque agora ela sabia. Orion, o filho do Sr. Valerius, não estava em um internato na Suíça. Orion estava ali, atrás daquela parede, há 5 dias. E Serafina sabia que Elara sabia. 7 dias antes, Elara estava na biblioteca catalogando livros raros. Quando ouviu a discussão, não era uma briga, era uma negociação de almas. Em tons baixos e civilizados. Ele não vai embora, Hector. A voz de Serafina era baixa e tensa. Enquanto aquele garoto estiver aqui, eu serei apenas a segunda esposa. A substituta. A voz de Hector Valerius. O senhor da casa. Era um sussurro cansado e derrotado. Serafina, pelo amor de Deus. Ele é meu filho. E eu sou sua esposa. Esposa, Hector. Escolha. Silêncio. Um silêncio longo e pesado, que engoliu o som do fogo na lareira. Elara largou o livro que estava segurando. Suas mãos tremiam. Ela conhecia Hector Valerius. Desde que ele era um jovem herdeiro arrogante. Viu ele construir o império financeiro da família. Viu ele amar a primeira esposa, Cassandra, com uma devoção silenciosa. Viu ele chorar no funeral dela. 3 lágrimas contidas e envergonhadas. Mas ela nunca o ouviu escolher. Vou pensar em algo. Hector finalmente disse. E aquelas 4 palavras foram a condenação de Orion.
Elara saiu da biblioteca antes de ouvir mais. Subiu as escadas de serviço. Até o quarto de Orion no terceiro andar. O quarto estava vazio. A cama desfeita. O ursinho de pelúcia que Cassandra havia dado a ele. No chão. Elara sentiu um frio na espinha. Procurou o menino por toda a casa por horas. Mas ele havia desaparecido. Hector disse que o havia enviado para um internato de última hora na Suíça. Para sua própria segurança. Elara fingiu acreditar. Mas a mentira tinha o cheiro azedo de Serafina. Agora, sozinha no corredor de serviço, Elara encostou a orelha na parede. Atrás do painel de tapeçaria. Do outro lado do tijolo abafado. Vinha uma respiração curta e fraca. Orion! Ela sussurrou contra o tijolo gelado. A respiração parou. Depois um som tão baixo, que quase não existia. Como unhas arranhando a argamassa. Uma tentativa desesperada de responder. Sem voz. Elara sentiu algo se romper dentro dela. Não era medo. Era uma fúria ancestral. Uma raiva fria e calculada. Que queimava devagar. Serafina havia escondido uma criança. Trancado um menino de 9 anos. Em um buraco na parede. Como se fosse um segredo sujo. Um problema que podia ser lacrado e esquecido. E Hector, o pai, o homem que supostamente amava o filho, estava a poucos metros dali, no salão principal, brindando com champanhe e sorrindo para convidados, que não sabiam que estavam celebrando. Sobre um túmulo, Elara se afastou da parede, limpou as mãos no avental. Seus dedos ainda tremiam, mas sua mente estava estranhamente clara. Ela tinha duas opções. Podia fingir que não sabia. Continuar polindo pisos. Dobrando lençóis. Sendo invisível. Podia sobreviver. Ou podia destruir tudo. Do salão chegou o som de palmas. Hector Valerius estava subindo no pequeno palanque improvisado. Para fazer o brinde final da noite. A voz dele, amplificada pelo microfone, ecoou pela casa. Meus queridos amigos, agradeço a presença de todos nesta celebração. Elara olhou para o corredor vazio, para o painel de tapeçaria que escondia o horror, para suas mãos manchadas de poeira de tijolo. Ela tinha servido aquela casa por 25 anos. Hoje ela ia incendiá-la. Elara tinha 20 minutos. 20 minutos antes de Hector terminar o brinde. Antes dos convidados irem embora. Antes da casa voltar ao silêncio. Antes de Serafina ter a noite inteira para apagar as evidências. Antes de ser tarde demais. Ela voltou ao corredor de serviço com um carrinho de limpeza. Sua desculpa, seu escudo, sua camuflagem. Empurrou o carrinho devagar, fingindo organizar os produtos. Mas seus olhos estavam fixos no painel de tapeçaria. No buraco atrás dele. No menino que estava morrendo centímetro a centímetro. Enquanto o pai brindava a poucos metros de distância. Quando teve certeza de que estava sozinha, Elara largou o pano de chão e se aproximou da parede. Colocou a orelha no tijolo gelado, bem ao lado da moldura. Silêncio. Seu estômago se contraiu. Orion! Sussurrou a voz trêmula. Orion, você está aí. Nada. Orion, por favor. Um ruído. Fraco. Não era um suspiro. Era um arquejo. Como o som de alguém tentando respirar debaixo d'água. Elara puxou o painel de tapeçaria com tanta força que quase o rasgou. A moldura pesada rangeu contra o prego. Mas cedeu o suficiente para revelar o buraco. A abertura era pequena. Do tamanho de uma janela de ventilação. Escavada na argamassa antiga. E depois lacrada com tijolos soltos. Encaixados cuidadosamente. Por alguém que sabia o que estava fazendo. O ar que saía do buraco era fétido. Cheirava mofo, urina e algo pior. O cheiro doce e enjoativo de um corpo começando a falhar. Elara enfiou a mão pela abertura, ignorando a dor dos arranhões na pele. Seus dedos tocaram tecido. Uma camisa molhada de suor. E embaixo dela, um corpo pequeno demais. Quente demais. Tremendo. Orion! A voz dela saiu quebrada. Nada. Ela empurrou a mão mais fundo, até tocar o rosto dele. A pele estava seca, ardendo em febre. Os lábios rachados. O cabelo grudado no crânio. E então ela sentiu um movimento fraco.
Os lábios de Orion se mexendo contra a palma da mão dela, tentando formar uma palavra. Água. Elara puxou a mão de volta tão rápido, que bateu o cotovelo na parede. A dor explodiu no osso, mas ela mal sentiu. Seu coração martelava tão alto, que ela tinha certeza de que o som ia ecoar pela casa inteira. Ele estava morrendo. Ali, naquele buraco, a poucos metros do salão, onde homens de terno discutiam investimentos, e mulheres de vestido caríssimo fingiam se importar com caridade. Orion estava morrendo, de desidratação, de fome, de abandono, e Elara era a única pessoa no mundo que sabia. Ela agarrou uma garrafa de água do carrinho de limpeza e tentou encaixá-la pela abertura do buraco, mas o espaço era estreito demais. A garrafa bateu no tijolo, derramou metade do conteúdo no chão. Elara praguejou baixinho. Tentou de novo, virando a garrafa em um ângulo impossível. Os dedos de Orion apareceram na borda da abertura, magros, trêmulos, cobertos de sangue seco, onde ele havia arranhado a parede tentando sair. Elara segurou aqueles dedos com uma mão e empurrou a garrafa com a outra. Ouviu o som de Orion tentando beber, engasgando, tossindo, tentando de novo. Era o som mais triste que ela já tinha ouvido na vida. Aguenta firme, meu amor. Ela sussurrou contra o buraco, como se as palavras pudessem atravessar o tijolo e abraçar o menino do outro lado. Eu vou te tirar daí. Prometo. Mas como? Se tentasse quebrar a parede agora, Serafina apareceria. Se chamasse a polícia, Serafina diria que ela estava louca. Uma criada velha e ressentida, tentando destruir o casamento do patrão. Se confrontasse Hector, ele duvidaria, porque era mais fácil duvidar do que aceitar que sua esposa era um monstro. Ela precisava de testemunhas. Precisava tornar aquilo público. Precisava que a verdade fosse tão escandalosa, tão inegável, que nem dinheiro nem poder pudessem enterrá-la. Do salão chegou o som de palmas. O brinde estava começando. E agradeço a todos vocês por celebrarem comigo este novo capítulo da minha vida. A voz de Hector ecoava pelos alto-falantes. Confiante, completamente alheia ao horror acontecendo a poucos metros dele. Elara puxou o painel de tapeçaria de volta, cobrindo o buraco. Seus dedos tremiam tanto que quase largou a moldura. Ela olhou para o corredor vazio, para o carrinho de limpeza, para as próprias mãos, manchadas de sangue e poeira de tijolo. 25 anos servindo aquela casa. 25 anos sendo invisível. 25 anos engolindo humilhações e desrespeitos. 25 anos aprendendo que pessoas como ela não têm voz. Que o lugar de uma criada é na sombra. Calada. Obediente. Mas Orion não tinha 25 anos. Orion tinha 9. E ele estava morrendo. Elara endireitou o avental. Limpou as mãos nas coxas. Respirou fundo. Uma vez. 2. 3. Até o tremor nos dedos desaparecer. Depois saiu do corredor, com passos firmes. Ela não ia mais limpar aquela casa. Ela ia destruí-la. A cozinha estava vazia quando Elara entrou. Os garçons tinham saído para servir as últimas bebidas. Os chefes estavam no fumódromo, aproveitando os minutos finais antes da limpeza. Elara foi direto até o armário de suprimentos. Lá dentro, guardado em uma caixa de papelão velha, estava o microfone reserva do sistema de som, o mesmo que o chefe havia usado no Natal passado, para fazer uma piada sobre os patrões. Uma piada que quase o custou o emprego. Ela pegou o microfone. Pesava menos do que esperava. Testou o botão. Uma luz vermelha piscou. Funcionava. Elara colocou o microfone dentro do bolso do avental. O peso dele batendo contra a coxa. Parecia uma arma carregada. Por que era? Do salão. A voz de Hector continuava. E brindo a minha esposa, Serafina, que trouxe luz de volta para esta casa. Elara saiu da cozinha. Atravessou o corredor. Parou na entrada do salão. Lá dentro, sob lustres de cristal, e entre flores importadas, estavam as pessoas mais poderosas da cidade. Empresários, políticos, herdeiros, socialites, gente que nunca olhava para ela.
gente que havia como parte da mobília. Mas hoje, eles iam vê-la. Elara entrou no salão. Suas botas de borracha faziam barulho no mármore. Algumas cabeças viraram. Olhares de estranhamento. Uma criada no meio da festa. Héctor estava no palanque improvisado. Taça erguida. Sorriso impecável. Serafina estava ao lado dele. Vestido vermelho brilhando. Olhos de jade escaneando a multidão. Até encontrar Elara. E naquele segundo, naquele único segundo de reconhecimento, Serafina soube. Seu sorriso congelou. Os dedos apertaram a taça com tanta força que o cristal quase rachou. Elara enfiou a mão no bolso. Segurou o microfone. E deu o primeiro passo em direção ao palanque. Não havia mais volta. Elara deu 3 passos antes de Serafina se mover. Foi rápido. Um gesto sutil para os convidados. Apenas a anfitriã se desculpando elegantemente. Deixando o palanque para verificar um detalhe. Mas Elara viu a verdade nos olhos dela. Serafina não estava vindo ao seu encontro. Estava vindo bloqueá-la. Elara. A voz saiu baixa, controlada. Mas com uma nota aguda de pânico mal disfarçado. Preciso de você na cozinha. Agora. Elara não parou. Seus dedos apertaram o microfone dentro do bolso. Ela podia sentir o metal esquentando contra a palma da mão. Como se a coisa estivesse viva. Pulsando. Estou ocupada, senhora. Serafina deu a volta. Ficou na frente dela, bloqueando o caminho. O vestido vermelho brilhava sob os lustres. Mas o rosto dela estava tenso. Pequenas rugas ao redor dos olhos. Um músculo na mandíbula contraindo. A máscara estava rachando. Você não entende o que está fazendo. Serafina sussurrou inclinando-se para a frente. Tão perto que Elara podia sentir o hálito dela. Menta e champanhe. Se você abrir a boca, eu garanto que vai se arrepender. Tenho amigos, Elara. Pessoas que podem fazer você desaparecer sem deixar rastro. Elara a encarou. E pela primeira vez em 25 anos. De baixar a cabeça. De engolir humilhações. De ser invisível. Ela não desviou o olhar. Eu já desapareci, senhora. Faça. Serafina recuou. Como se tivesse levado um tapa. E Elara continuou andando. Mas antes que pudesse chegar ao palanque, uma mão agarrou seu braço. Forte. Masculina. Era Kael. O chefe de segurança. Um homem de ombros largos. Que sempre a cumprimentava com aceno educado. Mas agora a segurava como se ela fosse uma ameaça. Desculpa, Elara. Mas você não pode estar aqui. Ordem da senhora Valerius. Elara tentou se soltar. Mas ele apertou mais. Kael, por favor. Tem uma criança morrendo nesta casa. Ele franziu a testa. Confuso. Olhou para Serafina. Que agora sorria de volta. O sorriso falso, perfeito, treinado. Como se Elara estivesse delirando. Ela está tendo um colapso nervoso. Serafina disse alto o suficiente. Para alguns convidados próximos ouvirem. Pobre coitada, trabalhou demais. Kael, leve-a para fora. Com cuidado. Não queremos traumatizá-la mais. Kael hesitou. Elara viu a dúvida nos olhos dele. Ele a conhecia. Conhecia seu trabalho. Sua seriedade. Mas também conhecia quem pagava o salário dele. Vai, Elara. Ele murmurou. Não faça isso mais difícil. E foi ali, naquele segundo de rendição iminente, que Elara sentiu algo se quebrar dentro dela. Não era medo. Não era raiva. Era memória. Orion tinha 6 anos quando aprendeu a amarrar os sapatos. Era uma tarde de domingo. Elara estava na lavanderia quando ele apareceu na porta, segurando um tênis azul, o rosto contraído em frustração. Não consigo, disse ele, os olhos já brilhando de lágrimas reprimidas. Elara largou as toalhas que estava dobrando, ajoelhou-se ao lado dele, pegou o tênis, segurou os cadarços. Vou te ensinar um segredo. Quando algo parece impossível, você não desiste. Você tenta de novo. Mais devagar. Com calma. Até conseguir. E se eu nunca conseguir? Ele perguntou com a voz trêmula. Elara tocou a bochecha dele com ternura. Você sempre consegue. Sabe por quê? Porque você é corajoso.
E coragem não é não ter medo. É ter medo e fazer mesmo assim. Orion sorriu. Aquele sorriso torto que iluminava o rosto inteiro. Levou 15 minutos. Mas ele aprendeu. E quando finalmente conseguiu dar o laço, pulou, gritou, abraçou Elara tão forte que quase a derrubou. Eu consegui, Elara, você viu. Eu consegui. Eu sempre soube que você ia conseguir, meu amor. A lembrança daquele abraço, daquele sorriso, daquele menino que havia, não como uma criada, mas como uma heroína. Foi o combustível que Elara precisava. Ela não podia desistir. Não podia se render. Kael, solte-me agora. A voz de Elara era baixa, mas carregada de uma autoridade que ele nunca tinha ouvido. Ele hesitou por um segundo. E nesse segundo, Elara se desvencilhou do aperto dele e correu para o palanque. Serafina gritou. Um som agudo e feio, que quebrou a fachada de elegância da festa. Hector, que estava prestes a erguer a taça para o brinde final, olhou confuso para a confusão. Elara subiu os 2 degraus do palanque e se colocou ao lado dele. O microfone que ele segurava estava ligado. A voz dele ainda ecoava pela casa. Elara enfiou a mão no bolso. Tirou o microfone reserva. Serafina correu para o palanque tentando alcançá-la. Kael estava logo atrás. Elara ligou o microfone reserva. E a estática cortou o ar. A atenção de todos os convidados estava agora fixada nela. Na governanta de avental. No palanque. Ao lado do anfitrião. Elara não olhou para Hector. Nem para Serafina. Olhou para a multidão de rostos chocados e curiosos. E começou a falar. Sua voz era calma e firme. Um contraste assustador com o caos que a rodeava. Eu não sou uma convidada. Eu sou Elara, a governanta desta casa há 25 anos. E eu tenho uma história para contar. Uma história sobre a luz que Serafina trouxe para esta casa. A história de um menino chamado Orion, o filho do Sr. Valerius. A voz de Elara era amplificada pelo sistema de som e ecoava por todos os cantos da mansão. Serafina tentou arrancar o microfone da mão dela, mas Kael a segurou. Solte-me, Kael. Solte-me agora. Hector estava paralisado. A taça de champanhe ainda erguida na mão. Elara continuou. Orion não está na Suíça. Ele está morrendo a poucos metros daqui. Ele está trancado em um buraco na parede. Atrás do painel de tapeçaria flamenga. No corredor de serviço. Serafina o trancou lá há 5 dias. Sem comida. Sem água. Sem luz. A multidão irrompeu em um burburinho de choque e descrença. Hector finalmente reagiu. O que você está dizendo, Elara? O que é essa loucura? Serafina se debateu no aperto de Kael. Seus olhos cheios de ódio e pânico. É mentira, Hector. Ela está louca. Está tendo um colapso nervoso. Elara olhou para Hector pela primeira vez. Seus olhos cheios de uma tristeza profunda. E de uma acusação silenciosa. Você sabia, Hector. Você sabia que seu filho estava morrendo. E escolheu o silêncio. Escolheu Serafina. A voz de Elara não era mais firme. Era um lamento. Um grito que rasgava o salão. Hector soltou a taça, que caiu no chão de mármore, e se estilhaçou em 1000 pedaços. O som foi ensurdecedor. No silêncio que se seguiu, a revelação de Elara foi o ponto de não retorno. O caos se instalou na casa Valerius. Os convidados começaram a se levantar, a sussurrar, a apontar. Serafina conseguiu se soltar de Kael e correu para Elara, tentando atacá-la. Kael a segurou novamente, desta vez com mais força. Hector desceu do palanque cambaleando. Correu para o corredor de serviço, seguido por Kael, Serafina e uma multidão de convidados curiosos e chocados. Elara apontou para o painel de tapeçaria. Ali, Hector. Ali está o seu filho, morrendo. Hector rasgou o painel com as próprias mãos, revelando o buraco na parede. Os tijolos soltos. A escuridão. O cheiro fétido. Ele enfiou a mão no buraco e gritou. Orion! Orion, meu filho! O resgate de Orion foi um borrão. De luzes de polícia. De ambulância. De gritos e choros. Orion foi retirado do buraco. Fraco. Desidratado. Mas vivo.
Elara o segurou nos braços por um momento, antes de entregá-lo aos paramédicos. O menino abriu os olhos e sorriu para Elara. Aquele sorriso torto, que iluminava o rosto inteiro. Eu consegui, Elara, você viu. Eu consegui. Elara chorou pela primeira vez em 25 anos. Não de tristeza, mas de alívio. E de uma vitória amarga. Serafina foi presa no local, gritando que era tudo um mal-entendido. Que Elara era uma criada louca e ressentida. Hector estava em choque, paralisado pela culpa e pelo horror. O legado de Elara não foi a limpeza da casa Valerius, mas a sua destruição e a sua reconstrução. A história de Orion e Serafina se espalhou como fogo pela cidade. O Império Valerius desmoronou. Hector perdeu tudo, menos a culpa. E o filho, Orion, se recuperou e foi morar com a avó materna, que havia se afastado da família por anos. Elara deixou a casa Valerius, não como uma criada, mas como uma heroína. Kael, o chefe de segurança que a ajudou a expor a verdade, se tornou seu aliado e amigo. Eles fundaram uma organização para proteger crianças vítimas de negligência e abuso. A casa Valerius foi vendida e transformada em um centro de acolhimento para jovens em situação de risco. O painel de tapeçaria flamenga foi substituído por um mural pintado por crianças. Um lembrete de que a escuridão pode ser superada pela luz. A história de Elara nos ensina que a invisibilidade pode ser uma arma, que a voz de quem não é ouvido pode ser a mais poderosa de todas. A coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele. Elara, a governanta invisível, se tornou a guardiã da verdade, a destruidora de um império de mentiras e a salvadora de um menino. A casa Valerius caiu, mas a luz de Orion e a coragem de Elara brilharam mais forte do que nunca.